noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus, glória a Deus. Uma noite abençoada, eu creio que o Senhor vai falar grandemente conosco, vai ser um tempo preciosíssimo. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, nós queremos te louvar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de aqui aprendermos, ó Deus, de estarmos juntos aqui como irmãos em comunhão, Senhor, para fazermos menção da Tua palavra, do aprendizado, Senhor, e que juntos possamos crescer como indivíduo, como filhos, como servos, entendendo o nosso posicionamento, o nosso chamado, Pai, enquanto líder ou enquanto liderado, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe grandemente, Pai. Que essa noite seja uma noite abençoada, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, guarde o nosso lar, guarde as nossas famílias, Senhor, e que sejamos ministrados pela Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os pilares da liderança e eu queria, de maneira bem resumida, tratar esse assunto com vocês. Então nós vamos ser bem direto, tá? Para que a gente não delongue por muito tempo, tendo em vista que nós temos só esse dia. Falar sobre liderança, queridos, é um assunto muito vasto, tá? Então não tem como eu falar sobre liderança numa aula só. Então, o que eu fiz? De tudo que eu tenho observado, tomado nota, eu peguei o coração de cada um dos textos, dos autores, e fui fazendo ali um compêndio, né, de estudos. E aí, agora eu coloquei eles numa parte prática. Então, hoje nós vamos falar sobre liderança de uma maneira prática. O que eu quero dizer para vocês? Se alguma coisa passar desapercebido, e vocês quiserem focar mais em ouvir, vocês podem ficar tranquilos que depois eu vou disponibilizar para vocês o PDF. Antes de disponibilizar o PDF para vocês, eu vou estar fazendo uma correção na parte ali do português, que algumas coisas ficou corridas, separando ali legal os parágrafos. Quando eu tiver com o PDF pronto, aí depois eu passo para vocês. A única coisa que eu peço é quem quiser o PDF, ao final do culto, fala para a pastora, pastora, anota meu nome aí, que aí quando o PDF ficar pronto, a gente já tem o nome de quem quer o PDF e a gente vai estar enviando para vocês, tá bom? Para que vocês possam anotar certinho lá. Vocês podem depois, com o PDF, se quiserem imprimir lá, fazer uma apostilinha, né? Deixar lá, reservadinho. Vai ser bem interessante, vai ser bem legal também. Amém? Então, algumas coisas eu vou falar aqui, talvez você, por enquanto, você não vai ter acesso ao material, mas depois a gente vai estar dispondo, então, para vocês. Então, vamos lá. Liderança. Liderança é uma arte complexa, eu vou falando e aí eu vou também trabalhando com vocês a explicação, tá, irmãos? Liderança é uma arte complexa e dinâmica que vai muito além de comandar ou gerenciar, tá? Liderança é um processo contínuo de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, primeiro ponto a se entender a respeito da liderança, que a liderança ela não para quando você faz um curso, tá bom? Então, muita gente, às vezes começa, faz alguma coisa, dá uma capacitada em um curso, em alguma coisa, fala, opa, agora eu já aprendi o suficiente. Não, irmãos, errado, tá? Alguém diz, não me lembro mais quem é o pensador, que há muitos anos atrás eu aprendi, que quem se levanta para ensinar tem que sentar para aprender também. Então, aprender sobre liderança ou liderar é um assunto que a gente vai aprender sempre, tá? Daqui até a eternidade, a gente vai estar aprendendo sempre. Então, ela não é algo que a gente vai fazer e vai se limitar.
Liderança exige habilidades para inspirar, conectar e motivar outras pessoas a alcançar objetivos maiores. Enquanto muitos acreditam que liderança é uma qualidade inata, é possível também propor explorar a liderança como uma habilidade a ser aprendida, aprimorada e adaptada em cada contexto. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Algumas pessoas vão defender a tese de que liderança, a pessoa já nasce com esse instinto, ou nata ou propícia para ser líder. É mais ou menos a doutrina da predestinação, né? Você nasce para ser salvo para o inferno ou para ir para o céu. Então, se entende que alguém pode nascer líder, e só se torna líder quem nasceu para isso. E existe um outro grupo que pensa que a liderança, ela pode ser construída, tá? Então, deixa eu explicar para vocês aqui o que eu penso a respeito disso. Nós temos aqui dois fortes indícios. O primeiro, a liderança nata. Você já viu alguém que você bate o olhinho assim, principalmente na criança? Você bate o olhinho e você fala assim, esse aí vai ser líder nato, né? E geralmente, quem na fase adulta se torna um líder é alguém que desde a sua infância ele já vinha dando indícios que ele seria nato, então, um líder nato. Por exemplo, na escola, né? Você vê às vezes a criança que na escola, envolvimentos em questões sociais, a criança sempre estava ali. Você vê crianças na igreja, a gente percebe muito isso, né? Que criança na igreja, ela já tem aquela forte liderança nela. Então, existem pessoas que vêm com esse instinto de liderança nato nela. E isso aí, irmãos, ninguém tira, né? Existem pessoas que Deus levanta também para situações específicas. Por exemplo, Deus, desde do ventre, quando ainda não estava no ventre, né? Deus deu para Ana Samuel, para um propósito específico. Quando Jeremias vai questionar a Deus que ele não sabia como fazer, o que Deus responde para ele? Diz, olha, ainda no ventre da tua mãe, eu te separei para o profeta, te dei para o profeta entre as nações. Então existe a soberania de Deus, irmãos, e está tudo certo, tá? Deus escolhe pessoas para propósito específico, é a soberania dele e está tudo certo. Essas pessoas, elas tendem a vir com um instinto de liderança muito forte no DNA deles. E aí, irmãos, o que eu quero explicar para vocês? Que existem pessoas que elas vão vir com esse instinto de liderança nato. Então, dizer para vocês assim, pastor, você tem dificuldade de falar na frente dos outros? Irmãos, nenhuma. Quando eu estava na Jocum, e tinha o pessoal liderança ali, quando a gente ia falar, por exemplo, a gente ia numa prefeitura, a gente ia num fórum, a gente ia falar diante de pessoas de status da sociedade, o que os líderes faziam? Na hora lá, o André vai orar, o André vai fazer uma fala, né? Então o pessoal já empurrava eu, porque alguns tinham, né, uma certa retração em falar. Então assim, louvado seja Deus pelo propósito que Deus me deu, irmãos. Eu nunca tive dificuldade com liderança. Eu sempre fui comunicativo, sempre conversei, sempre soube me expressar, sempre soube conciliar as pessoas, trazer, às vezes, as pessoas, que o líder ele tem que ter essa qualidade, irmãos, de ser uma pessoa apaziguadora, que vai apaziguar, né? Então, até onde eu tirei as minhas férias lá durante aqueles 3 anos lá, eu fui líder lá também por 1 ano e 2 meses, eu fiquei como líder lá também. Então, irmãos, Deus ele vai levantando, sabe? A liderança em qualquer ambiente que você está, quem é de Jesus lidera. José liderou na prisão, José liderou em todos os ambientes que ele foi colocado, José ele liderou. Então a liderança às vezes ela vem com essa característica em nós muito forte. Não, irmãos, é uma coisa que eu vou dizer para vocês assim, que não é forçada, sabe? Pai e a mãe vai conseguir identificar no filho assim, vai ver, opa, esse aqui, quando você vê ele está indo, quando você vê ele está falando, quando você vê ele está fazendo, quando você vê, sabe, já vai nascendo de dentro dele, ele já vai tomando, a situação vai tomando forma já e vai acontecendo, muito naturalmente. Então, de um lado, nós temos a liderança que ela é uma liderança genética, é uma liderança que às vezes já passa de pai para filho, ela já está no ciclo familiar, ela já vem
com esse preparo. De contrapartida, nós temos a liderança que ela não é uma liderança nata. A pessoa ela não nasceu com esse mecanismo. Na escola ela sempre foi meio reservada. Com os amiguinhos ela nunca foi aquele de liderar. Lembra lá que os meninos que jogavam bola, né? Chegava lá na hora, tinha que escolher os times, pegava a bola, aí sempre dois, não, vamos escolher aqui, um para cá, você vem para cá, você vai para lá, eu quero fulano, eu quero ciclano. Nem todos, às vezes, geralmente vêm com esse instinto da liderança. Mas o que acontece? Por alguma circunstância, no trabalho, na escola, em algum ambiente da vida da pessoa, ela acaba desenvolvendo a liderança. Por exemplo, o cara nunca gostou de ser líder, ele sempre gostou de fazer a parte dele, está ali no cantinho dele tranquilo. Aí ele começa a trabalhar numa empresa. Quando ele começa a trabalhar naquela empresa, ele começa a observar que lá num determinado departamento tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Aí ele pensa, poxa vida, se eu fizer assim, posso fazer assim. Então, às vezes, algumas pessoas elas vão identificar necessidades e elas começam a organizar o ambiente. O indivíduo, às vezes, vem na igreja e fala assim, aqui na igreja está faltando tal coisa que eu acho que eu consigo fazer, eu poderia ajudar, melhorar, vou falar com o pastor. Pastor, eu vejo que aqui tem um ministério assim que está apagado ou não está sendo exercido e eu tenho ideias que a gente pode... E aí começa a surgir um líder, sem que ele perceba, por causa da necessidade ou do ambiente, às vezes a pessoa acaba se tornando um líder. Então nós temos dois momentos aqui. O primeiro momento é aquele que já nasce com a liderança, tá? Isso é normal, é natural. Você vai perceber que em qualquer ambiente você vai identificar. Você já viu pessoas que você olha e você fala, esse cara nasceu para isso. Você olha às vezes pessoas, você fala assim, nossa, você não consegue imaginar a pessoa em outro trabalho, porque aquele trabalho dela parece que faz parte do DNA dela. Você olha e você fala assim, meu Deus, o que o fulano seria se ele não trabalhasse com isso? Você não consegue visualizar a pessoa fazendo outra coisa. Então, existem pessoas que vão vir com essa qualidade já de liderança presente na sua vida, presente na sua genética, e existem pessoas que vão construir a liderança por uma necessidade, por alguma determinada situação. Então, irmãos, às vezes alguém defenda, diga assim, olha, o fulano lá é líder, mas ele não tem cara de que ele é líder nato. Mas às vezes ele se torna líder, tá? Por alguma motivação. Ao longo desse estudo, você encontrará reflexões profundas e práticas que ajudarão a entender os diferentes estilos de liderança, as habilidades necessárias para inspirar equipes e como evoluir para se tornar um líder transformador. De maneira resumida, pastor, o que é a liderança? Liderança é muito mais que ocupar uma posição de poder ou de autoridade. É influenciar positivamente o ambiente e as pessoas ao seu redor, guiando-as para alcançar objetivos comuns. Um líder precisa estar bem estabelecido em relação à sua liderança, principalmente emocional. Então, para você, irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã, que almeja liderar o ministério que Deus confiou nas tuas mãos, a empresa que Deus confiou nas suas mãos, o casamento que Deus confiou nas suas mãos, as pessoas que Deus confiou nas suas mãos, um líder precisa ser emocionalmente equilibrado. Tá? Nós vamos ver muitas marcas de feridas em pessoas hoje nas igrejas, justamente por quê? Porque elas estão sendo pastoreadas por pastores adoecidos emocionalmente, que não conseguem ter equilíbrio sobre as suas emoções. Então um líder, seja ele quando eu falo líder, irmãos, eu não estou falando só de pastoreio, tá? Aqui a liderança, ela é em todos os aspectos da nossa vida, liderança de ministério, de departamento. Então o líder, para que ele possa ter um equilíbrio emocional, a primeira coisa que ele precisa ter é uma autoconsciência. O líder precisa ter consciência das suas emoções. Ele precisa entender, e isso precisa ser muito evidente na vida de um líder, que ele possui pontos fortes e que ele possui fraquezas.
e a forma como eles impactam as pessoas ao seu redor. Isso inclui ter uma visão clara dos próprios valores. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. A humanidade, elas têm uma tendência gritante de olhar para um homem, para uma mulher, um líder, e dizer assim, não, esse é o perfeito. Esse é o líder perfeito. E aí cria na sua mentalidade uma visão de um homem ou de uma mulher como líder que são perfeitos. E aí qual é a gravidade disso, pastor André? Que a Bíblia diz assim, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quando esse líder cai ou ele demonstra sua fraqueza, essas pessoas elas caem junto. O que aconteceu com o filho de Noé quando Noé se embebedou na vinha? A Bíblia diz que ele viu a nudez do pai. E aí ele se escandalizou. E aí aconteceu o quê? Noé amaldiçoou o seu filho. Quando o liderado vê a nudez de um líder, ele não está preparado para isso, isso se torna maldição na vida dele. Então o líder que ele fala, não, porque eu não tenho fraqueza, eu não tenho calcanhar de Aquiles, eu não tenho ponto fraco, irmão. Todo líder precisa ter consciência que ele tem pontos fracos. E vamos abrir um parênteses aqui. O diabo sabe exatamente onde é esse ponto fraco. O diabo sabe exatamente aonde ele tem que investir. Aonde há fraqueza. Aonde há situações de vulnerabilidade na vida de um líder. Então a pessoa que lidera, irmãos, ele não pode liderar tentando vender uma imagem para a sua equipe ou para a igreja que ele vai liderar, o departamento ou o ministério que seja, tentando vender uma imagem de que ele é o perfeito. Não. Ele precisa demonstrar segurança naquilo que ele está fazendo, mas também, irmãos, trazendo uma mensagem que ele também é humano. E de que perfeito é só Jesus. Então todo líder precisa ter autoconsciência dos seus pontos fortes e das suas fraquezas também. Um líder precisa ter autogestão. O que seria, pastor, autogestão? Ter controle sobre suas próprias reações e emoções. Isso é fundamental. Um líder que consegue manter a calma sob pressão, ser flexível diante de mudanças e agir com integridade. Então, irmãos, está lá o líder na empresa, na igreja, ou em qualquer ambiente que ele vai liderar, e surge uma demanda de uma situação que sai do controle. O líder, ele precisa ter o controle emocional da situação. Como ele vai reagir, como ele vai falar, principalmente em situações de pressão, que você tem que dar uma resposta muito rápida. Você não tem tempo, você tem que resolver. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, os problemas eles vêm para ser resolvido. E aí não adianta a gente ficar protelando, não adianta a gente ficar empurrando com a barriga, falando assim, vamos colocar nas mãos de Deus. A gente tem que orar, tem que depender de Deus. Mas tem coisas, irmãos, que a gente não tem que nem que orar. Você tem que decidir, tem que fazer, tem que ir para cima. Às vezes o crente, ele acaba espiritualizando coisa que não deve ser espiritualizada, que deve ser resolvido de maneira natural, e as coisas que são naturais o crente quer espiritualizar. Tá? Então o líder, ele precisa ter esse jogo de cintura nesses momentos. Um líder precisa ter empatia. Liderar é também saber compreender as emoções do outro, motivando as pessoas e tendo sensibilidade. Um líder, irmãos, ele precisa ser empático. Por exemplo, a gente sempre ensinou aqui na igreja, e a gente caminha também nesse aspecto, de repente uma pessoa que ela estava numa escala, por algum motivo ela não veio, mas também não avisou, alguma coisa do tipo. A nossa abordagem é, irmãos, primeiro, honrar a pessoa pelos momentos que ela cumpriu a escala, afirmando isso para ela, olha, você nunca deixou de cumprir uma escala, você não veio, aconteceu alguma coisa, você está bem, aconteceu alguma coisa na sua casa, a gente pode ajudar.
Antes de você trazer uma cobrança, primeiro, o líder precisa estar preocupado com o coração da pessoa, não com o serviço dela, tá? Porque o serviço é pós. Serviço, a pessoa não veio. Irmãos, tem 50 pessoas na igreja. É impossível que se uma não veio, uma não pode ficar ali no lugar. Ah, mas não tem nenhum outro obreiro, pastor. Irmãos, qualquer um sabe apagar uma lâmpada. Qualquer um sabe passar uma salva. O pastor, o líder que tiver, vai fazer, vai acontecer. A obra de Deus, ela é de Deus e por si próprio ela funciona. Agora, a grande questão é, nós precisamos primeiro preocupar com o coração. Então, o líder, ele precisa ser movido pela empatia. Irmão, aconteceu alguma coisa? Irmão, está tudo bem na sua casa, está tudo bem com você. Não é o seu perfil ter esse tipo de atitude, né? E hoje eu percebi que você não cumpriu com o seu dever. Você está bem? Você quer conversar sobre? Tá? Então, o líder, ele precisa ter empatia. O líder precisa também ter habilidade social, para que ele possa também ajudar e servir as pessoas. É importante lembrar que um líder precisa ser autêntico. Isso significa ser verdadeiro com seus valores e com as pessoas a qual ele irá liderar. Autenticidade não é mostrar uma máscara de perfeição, mas revelar quem você é, inclusive suas fraquezas, para que você possa ganhar a confiança dos outros. Vou citar aqui para vocês 4 qualidades de líder em que as pessoas geralmente escolhem seguir. Primeira, aquele que mostra o eu, o líder autêntico. Irmãos, a gente está cansado de ver e muitas pessoas às vezes se enganam muito quando procuram um líder que muitas vezes veste uma máscara. Então, o líder, ele não precisa, ele não deve caminhar nesse aspecto, irmãos, de demonstrar ser alguém diante dos seus liderados, mas na sua vida pessoal, ele ser uma pessoa totalmente diferente. Então, quando o liderado olha para o líder e ele fala assim, opa, esse líder, ele é aqui na igreja, o que ele é lá no trabalho, é o mesmo cara. O familiar que às vezes vê o líder na igreja fala assim, ó, esse líder, o que ele é lá na igreja, ele é lá no círculo familiar também. Então ele consegue visualizar que esse líder, ele é uma pessoa autêntica. Ele não é uma pessoa na igreja e ele não é uma pessoa em casa. Ele não é uma pessoa enquanto ele lidera e não é uma pessoa quando ele não está liderando. A autenticidade, irmãos, é algo que vai fazer com que alguém olhe para mim e para você e escolha ser liderado por nós. Ou o líder que entenda isso, ele vai ser uma pessoa autêntica. Então, o líder, irmãos, por mais que você que deseja liderar em algum aspecto, tenha alguém que você olhe e fala assim, esse homem, essa mulher é minha referência de liderança. É apenas para ser uma referência, não é para você ser igual, amado. Amém? Você não precisa falar igual, você não precisa usar a roupa igual, não precisa querer ter o banquinho para sentar lá para pregar igual, né? Você não precisa usar o jargão igual. Irmão, Deus te deu algo precioso que se chama identidade, que é seu. Seja você, seja autêntico na sua liderança como líder. Ah, mas lá o fulano prega assim, parece que dá certo para ele, porque foi assim que Deus deu. Não vai dar certo para você. Você vai tentar ser alguém que Deus não te chamou para ser. Então, irmãos, o primeiro perfil de um líder que as pessoas observam para seguir é alguém que tem autenticidade. A segunda coisa é um líder que tem intuição em relação ao ambiente e pessoas. Grandes líderes têm capacidade de entender e adaptar-se ao contexto em que estão inseridos. Eles sabem como agir em cada situação e têm sensibilidade. Então aqui, um líder também que as pessoas gostam de seguir é um líder que ele tem sensibilidade diante dos ambientes para observar as demandas e saber resolvê-las, não de maneira coletiva, mas individual com cada pessoa. Um líder também precisa ser equilibrado. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Um líder precisa saber sobre distância e sobre
e sobre proximidade. Eu já ensinei isso aqui para vocês, eu vou ensinar de novo. Quando nós falamos sobre relacionamentos e olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Jesus estabelecendo níveis de relacionamento. Tá? Jesus andava com a multidão, sim ou não? O que acusaram ele? De ser comilão e beberrão, né? Que está no meio da multidão. Mas Jesus não foi na casa de todo mundo. Jesus tinha os 70. Depois Jesus tinha os 12 que sentavam na mesa. Nem todo mundo sentava na mesa. Jesus tinha 3 que andavam mais perto. E só um tinha liberdade para deitar no colo dele, que era João. O líder, irmãos, ele precisa aprender a distância da proximidade do relacionamento e da distância. Tem pessoas, irmãos, que você vai liderar, que você vai ter mais proximidade, é natural. Vai ter mais liberdade. Tem pessoas, irmãos, que às vezes elas vão estar com você como Judas esteve com Jesus. O joio no meio do trigo. Você vai liderar essas pessoas com o mesmo amor, mas você vai manter distância. Pastor, isso é acepção de pessoas. Não, irmãos, isso se chama saúde emocional. O líder que não souber distanciar ou aproximar ambos os relacionamentos, irmãos, infelizmente ele vai se rebentar ministerialmente. Ele precisa entender, irmãos, que a casa é sua. Irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Amém? Mas você pode impedir que o pássaro faça um ninho na sua cabeça. A casa é sua, você pode decidir quem entra na sua casa, quem senta na sua mesa, quem você convida ou não. Irmãos, e está tudo bem. Está tudo certo. O crente tem uma mania de espiritualizar a coisa que é natural. Irmãos, o mal, Tiago diz que tem que ser pela raiz. Tem coisa, irmãos, que não é espiritual, é coerência. Tem coisa, irmãos, que não é espiritual. Tem coisa que é natural. Tem coisa que não é nem questão de ser crente. Tem coisa que qualquer pessoa pode evitar. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado. O líder, ele precisa entender proximidade com distância. Tá? Lidere, ame. Jesus amou a todos. Jesus não deixou ninguém sem um mão abanando. Amou a todos. Mas Jesus não esteve com todos. Então o líder precisa ter isso muito claro na mente dele. Você vai servir todos. Você vai amar todos. Mas infelizmente, irmãos, nem todos também vão estar no mesmo propósito que você. Você não vê águia andando com galinha. A águia, ela tem um propósito, irmão. Se a pessoa está no mesmo propósito que você, se ajunta. Se a pessoa não está no mesmo propósito, irmão, cai fora. Cai fora, porque senão é só desgaste. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre 7 tipos de liderança. Irmãos, tem muita coisa sobre liderança. Então aqui eu peguei o mais essencial que eu achei para a gente poder trabalhar nessa noite. E aí, vocês vão conseguir identificar alguns líderes que passaram pela sua vida, pessoas que você conheceu, ou talvez algum tipo de líder que você foi, né? E hoje você não é mais, você encontrou Jesus e está tudo certo. O primeiro líder é o líder oportunista. Esse líder, ele é impulsionado por sua própria sobrevivência e sucesso. A sua abordagem é agressiva, pode causar conflitos e prejudicar relacionamentos de longo prazo. Então aqui nós temos o líder, irmãos, que ele é oportunista. Tá? Lembra quando os discípulos estavam expulsando demônios lá em Atos dos Apóstolos, né? Que Paulo faz um propósito e lá no Atos 8, Paulo rapa a cabeça e ele faz um propósito com Deus, ele vai para a guerra, ele vai para cima. E aí no capítulo 9 você vai ver Paulo, depois desse propósito com unção, autoridade chegando, os demônios caindo, aquela loucura toda. Aí o que os caras que estavam lá olharam? Opa, esse cara está falando no nome de Jesus, está libertando uma oportunidade de a gente ganhar dinheiro com isso aí. Vamos ganhar dinheiro, né? Eu quero isso que esse cara tem. E aí a Bíblia diz que eles começaram, vamos no nome de Jesus. Aí os demônios, opa, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus e vós quem sois? Os demônios não se submeteram. Por quê? Porque eram um homem sem propósito. Eram líderes oportunistas que queriam aquilo que Paulo carregava para que de alguma forma eles se beneficiassem. E isso tanto financeiramente, irmãos, como para status.
Você já viu aquele homem que começou bem ministerialmente, que Deus deu, por exemplo, o dom de cura? E aquela pessoa começou bem, as pessoas eram curadas, eram tocadas, aquele avivamento. Aí de repente o cara começou a deixar entrar no coração, né? Opa, Deus me usa, né? E aí o cara começou a usar aquilo para se beneficiar, né? A doutrina de Balaão, né? O falso profeta é aquele que vende o princípio que Deus deu, o dom que Deus deu por dinheiro. E aí começa a usar aquilo como um carro-chefe, né? E aí se beneficiando de valores e tantas coisas. Então nós temos aqui o líder que ele está preocupado apenas consigo, tá? Com o crescimento dele. Ele não está preocupado com que a igreja avance, com que o reino avance. O negócio dele é a igreja dele, tá? É a liderança dele. Lá no trabalho, o cara não está preocupado que a equipe cresça. Ele quer ele crescer para que o dono da empresa olhe ele e fale, opa, está dando certo aqui por causa do fulano. Temos o líder diplomata. Este procura agradar e ser aceito pelo grupo. Valoriza a harmonia e evita conflitos. Embora seja eficaz em criar ambientes estáveis, essa abordagem limita a capacidade de confrontar problemas difíceis ou liderar mudanças significativas. Então, em segundo lugar, nós temos o líder diplomata, que é aquele cara que ele vai unir o útil ao agradável, né? Ele está sempre conciliando, né, a empresa. Está lá o cara no setor lá, uma dificuldade aqui, outra ali, ele está tentando ajudar aqui, ajuda ali. Na igreja ele está sempre apaziguando, ele está sempre... Só que ele se torna um líder que ele tem dificuldade, às vezes, de trazer um confronto para uma situação que precisa ser resolvida, tá? Então, às vezes, ele não quer o conflito. É lá que nós estudamos lá sobre os 4 temperamentos. É um fleumático, é um melancólico, é o cara que ele quer a paz do ambiente. Então, só que essa liderança, às vezes, é ruim. Por quê? Porque, às vezes, precisa tratar alguma coisa e ele não vai conseguir tratar. E terceiro, nós temos um líder especialista. O que seria o líder especialista? O líder, ele acaba focando muito na parte técnica, né? Então, nós temos, por exemplo, assim, vamos usar o pastor Cassiano aqui. O pastor Cassiano, ele é contador, ele é formado em contabilidade. Então, ele tem uma área específica que ele trabalha dentro da contabilidade, é uma área técnica, né? Nós temos alguns tipos de líder que eles acabam desenvolvendo uma área técnica. E aí ele deixa as outras áreas e se preocupa só com aquela. Então, quando nós trazemos para o reino, isso pode ser prejudicial. Por quê? Por exemplo, nós temos igrejas que você vai concordar comigo, que são igrejas, por exemplo, assim, irmãos, que elas são do louvor. Uma igreja assim, que eles têm uma excelência no louvor, eles fluem no louvor, eles têm ótimos tangedores, ótimos adoradores. Só que aí eles negligenciam o ministério infantil, negligenciam o ministério de casais, eles vão focar só na adoração, só em louvor. E aí as outras demandas da igreja deixam de ser assistidas. Então a igreja ela precisa ser como, pastor? A igreja ela tem que ser eclética, né? A igreja tem que pensar no idoso, né? A igreja ela tem que pensar hoje no aspecto autista, né? A igreja hoje tem que pensar nas crianças, tem que pensar nos adolescentes, tem que pensar nos jovens, ela tem que trabalhar, irmãos, no macro, pensando em tudo. Então a liderança não pode ser só específica. Por exemplo, nós vamos trabalhar aqui na igreja só área de ensino. Também não rola, tá? Porque aí você quer ensinar, só que aí tem gente que precisa ser visitada, tem gente que está com problema no casamento, tem gente que está com problema financeiro, tem gente que está com problemas em várias áreas da vida dela, que está com problema com o pecado, e está com várias situações que precisa ser acompanhada. Então a igreja precisa ter essa sensibilidade, tá? Então o líder especialista, às vezes, ele pode falhar nesse aspecto. O líder conquistador, esse líder se torna mais orientado por resultados e metas, tá? Então o líder conquistador, ele é o cara que ele fala, não, nós vamos, em dezembro, nós vamos chegar em dezembro com tantos membros. Irmãos, ele vai fazer o que puder durante o ano para a gente chegar em dezembro e ele ter atingido aquela meta. Temos o líder individualista. O líder individualista começa a questionar normas e práticas convencionais. Aqui, irmãos, nós temos um grande misto, às vezes, de liderança individualista com também rebeldia, tá? Então, o que acontece?
O líder individualista, ele começa a trazer, às vezes, críticas ou situações em relação ao trabalho, em relação à igreja, entre aspas, alegando uma preocupação com o ambiente. Mas, na verdade, irmãos, isso de fato não acontece, tá? Isso só revela o que está no coração dele. Na verdade, ele está preocupado com ele, e em nome disso, obrigado. Em nome disso, ele começa a trazer questionamentos, tá? Questionando o andamento da empresa, questionando o andamento da obra de Deus, e aí ele começa a trazer uma série de questionamentos vazios, na verdade só para revelar o que está oculto no coração dele, até que ele acaba de alguma maneira, em algum momento, se revelando. Líder estrategista, esse líder demonstra uma compreensão do mundo ao seu redor, ele é capaz de integrar pessoas diferentes. Aqui, irmãos, esse líder aqui, diferente da liderança técnica, às vezes, ele é um líder que ele vai estar sempre pensando, poxa vida, nós temos a mídia, nós temos o louvor, nós temos o obreiro, então nós temos que conciliar esses ministérios e conectar eles para que eles funcionem junto. Então ele começa a criar mecanismos de unidade para que todos esses departamentos da igreja funcionem juntos, e isso também na empresa. O líder alquimista. O que é o líder alquimista? O que é alquimismo? Esse líder, irmãos, é geralmente um líder transformador. Porque alquimia, o que era alquimia? Eram homens que pensavam, na antiguidade, em trazer soluções, trazer cura para as doenças, né? Esses homens eram chamados de alquimistas. Então, o líder alquimista é aquele que ele está sempre procurando melhorar. Trazer, a igreja está com uma necessidade, vamos procurar melhorar, né? Então o líder alquimista é aquele que está sempre procurando uma melhora, ele sempre tem uma ideia de algo bacana que pode ser produzido. Ao entender o que realmente significa liderar, você começa a descobrir como inspirar e motivar outras pessoas. Isso é muito importante. Alguém aqui já ouviu falar sobre o espírito de Herodes? Vocês sabem como que o espírito de Herodes age na liderança? Pastor, mas não era só naquela época lá? Não. O espírito de Herodes ainda age nas lideranças hoje em dia, irmãos. O que Herodes representa? Herodes representa a perseguição contra tudo aquilo que Deus está levantando. Qual é a gravidade no espírito de Herodes numa liderança? Ele se opõe a tudo que Deus está levantando. Aí Deus diz assim, pastor André, como disse, né, esse ano, pega esse varão aí, ó, que tranca a porta lá quando ele está na portaria, e coloca esse homem para liderar o diaconato. Já tem experiência, já liderou. Aí o espírito de Herodes fala assim, não. E se ele se sobressair como líder de obreiro? Vai apagar o meu brilho como pastor? Não posso. O espírito de Herodes faz isso, irmãos. Ele se levanta contra tudo que Deus está fazendo. Então, às vezes, Deus quer levantar alguém, Deus quer usar alguém, o espírito de Herodes vai lá e corta, né? O espírito de Herodes não deixa. Por quê? Porque ele precisa aparecer. O espírito de Herodes tenta eliminar a promessa antes que ela se cumpra. O que aconteceu lá no Evangelho de Mateus e também em Êxodo, que o espírito de Herodes fez? Quando Jesus foi nascer, o que eles disseram assim? Não vai ter propósito na cruz. Vamos matar todos os meninos, né? Mas Deus foi lá e poupou Jesus. Quando Deus disse, olha, eu vou levantar um libertador para salvar meu povo que está lá no Egito, né? Moisés vai ser o libertador. Mais uma vez o espírito de Herodes, não, vamos matar todas as crianças, não vamos deixar nem um menino vivo. O espírito de Herodes, irmãos, na liderança, ele tenta agir para eliminar a promessa de Deus antes que ela se cumpra. Age através do medo, da manipulação e da injustiça. Você já conheceu alguma liderança que ela age colocando medo nas pessoas, manipulando as pessoas? Hoje o que muitos líderes mais gostam de fazer é manipular resultado, irmãos. Tenta matar sonhos e propósito antes de eles mesmos nascerem. Eu recebi um rapaz aqui um dia, ele falou assim, pastor, Deus um dia revelou uma promessa através de, ele citou na época um pastor,
e que Deus me usaria para pregar através, né, dessa revelação, que eu seria um pregador da palavra. E desde aquele tempo ele falou, aquilo queima no meu coração, essa vontade de pregar, essa vontade de falar do evangelho. Só que aonde eu estava congregando, o que aconteceu? Quando eu contei para o pastor que Deus tinha dado essa palavra, ele jogou um balde de água fria em mim. E desde lá então, pastor, eu engavetei esse sonho. Engavetei. E hoje eu até lembro às vezes assim daquela promessa que foi liberada. Ele falou assim, mas eu não consigo ter força mais para ir de encontro a isso aí. Então o espírito de Herodes, irmãos, geralmente ele faz isso, trazendo medo nas pessoas, tentando matar o propósito antes sequer que ele nasça. Cria um ambiente de medo e de opressão. Pastor, como vencer o espírito de Herodes na minha vida? Não tenha medo da perseguição, irmãos. Aleluia. Deus sempre vai proteger o propósito dele. Deus libertou o povo? Libertou. Moisés viveu? Viveu. Jesus foi para a cruz, cumpriu o propósito? Cumpriu. Deus guardou? Guardou. O espírito de Herodes, ele até se levanta para ir contrário àquilo que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Mas em algum momento, irmãos, a vontade do Senhor, no nosso chamado, vai prevalecer. Não importa o que Deus precisar fazer, irmãos, mas Deus vai fazer. Cubra sua promessa com oração e discernimento. Cerque-se de pessoas que te impulsionem e não tentam te paralisar. Confie, irmãos, que se Deus te chamou, ninguém pode apagar esse chamado. Você conhece o espírito de Saul? Como o espírito de Saul age? Paralelo ao espírito de Herodes, o espírito de Saul é um espírito inseguro e totalmente controlador. Alguém chega para o espírito de Saul e diz assim: pastor, vai ter uma festa lá na igreja do meu cunhado, aniversário da igreja, e ele me convidou para ir lá, pastor. Eu posso ir com ele? Abençoar a festividade da igreja lá? O que o espírito de Saul diz? Não, você não vai em outro aprisco, não vai comer outro prato, não, você não pode. Aliás, eu até te escalei para esse final de semana, você vai ter que servir aqui, não vai dar para você ir, não. Por quê? O espírito de Saul, irmãos, ele é inseguro. O líder que não sabe por que Deus chamou, irmãos, e o que ele tem para oferecer, a única alternativa que sobra para ele é liderar pela manipulação, pelo abuso, pelo medo. Então o líder, ele precisa ter convicção do que Deus chamou para fazer e o que ele está fazendo. Então o espírito de Saul, irmãos, na liderança ele é inseguro e ele é controlador. Então ele tem medo que o irmão vai lá, na festividade goste da igreja e vá congregar lá. Então, para evitar perder essa ovelha, ele controla essa ovelha para que essa ovelha ela não vá para outro aprisco. Eu já aprendi uma frase que me libertou, irmãos. Eu já falo assim: cada um tem o pastor que merece. Quer ir para outro lugar, irmãos? Vai. Quer ficar? Você conhece o pastor que você tem, conhece o casamento do pastor, conhece a integridade do pastor, você conhece, você convive. Então você está num lugar abençoado, amém, glória a Deus, aleluia. Guarde você e sua família. Ah, quer ir para um lugar lá que você não conhece o pastor porque ouviu uma mensagem, se maravilhou, você não sabe como é que é o casamento, você não sabe como é que é dentro de casa. A gente não... Deus está permitindo hoje em dia aí muita gente que está aflorando muitas situações, justamente para o povo de Deus entender que tem gente que valoriza muito o pastor da internet. Aí daqui a pouco o pastor da internet vai lá: adulterei, pequei, caí. Aí os irmãos: ai pastor, era um homem de Deus. E daí? A Bíblia diz que quem está em pé, para que não caia, irmãos. Todos nós temos sujeição ao pecado, desde Adão. Agora o cara eu já vi muito pastor bater no peito: porque eu não peco, porque eu sou perfeito. E hoje estão tudo aí fora, nem com pastoreando não estão mais.
Ninguém pode, irmãos, porque é uma coisa que não nos pertence. A nossa natureza de Adão, ela é pecaminosa. Já diz a canção do Tardes Roberto, o pecado vem todo dia, irmãos. É uma renúncia todo dia. Todo dia a gente está renunciando. Começa a dar corda para o pecado para ver, irmão, se daqui a pouco você não se arrebenta. A liderança precisa ter esse entendimento. Tá? Então o líder ele tem que ser seguro e jamais controlador, irmãos. O ciúme é um dos piores inimigos do líder. Ele paralisa a mente e destrói relacionamentos. Saul teve inveja de Davi. Sabia disso? E o que restou para Saul? Perseguir Davi. A única coisa que sobra para um líder, irmãos, inseguro e controlador, e que tem ciúme e inveja, é perseguir os outros líderes. Aí começa a dizer, porque Deus o pastor lá está tirando o membro meu, né? Como se as ovelhas fossem dele, ao invés de ser de Jesus. O líder que é ciumento, ele começa a perseguir em vez de ensinar, em vez de treinar. Então tá lá o Everson se levantando para pregar. Aí daqui a pouco o Everson tem uma palavra, o Everson foi orar por alguém ali, Deus deu uma graça, o cara chega assim e fala assim, pastor André, o Everson orou por mim no culto lá, eu tinha uma dor assim, eu tinha um problema assim, uma enfermidade, sumiu, depois que ele orou, sumiu. Aí o que o líder Saul faz? Opa, mas peraí, sou o pastor da igreja e Deus usou o diácono Everson e não usou eu para curar o irmão? Ah, não. Ô Everson, a partir de hoje você não ora por mais ninguém. Você não pode mais orar, não. Tem que trazer para mim orar. O verdadeiro líder, irmãos, ele ensina. Ah, opa! O Everson orou e Deus curou através dele. Tem um ministério nesse cara aqui. Everson, vem cá. Ó, o negócio é o seguinte, a partir de hoje vamos sentar junto. Vou te ensinar sobre oratória, oração, imposição de mãos, trabalhar essa área aí que Deus está te dando. Quem sabe você tem um trabalho fantástico em capelania, para ir para o hospital, orar por pessoas. Vamos sentar, vou capacitar você, vamos fazer um estudo sobre capelania, vamos fazer com que esse ministério aí expanda. Naturalmente deveria ser assim, mas na prática a gente sabe que não é. Ao invés de treinar, começa a perseguir. O líder do espírito de Saul desobedece, depois justifica. Irmãos, desobediência parcial ainda é desobediência. O espírito de Saul perde a presença, mas não perde a posição quando o espírito de Deus se afasta. Olha que forte, irmãos. Quando o espírito de Deus se afasta, o trono vira um túmulo. 40 anos Saul governou. Somente 2 ele governou com a presença de Deus. 38 anos Saul governou sem a presença de Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa alcança misericórdia. Quantos líderes, irmãos, que estão hoje ainda liderando, mas não tem mais o governo. Estão lá com o sepulcro caiado, vazios, não querem largar o osso. Tem uns que Deus está até recolhendo já para poder dar lugar para outros pastores assumir, que estão lá com 200 anos, não largam o osso, estão brigando na justiça por causa de igreja, e Deus está até recolhendo. Vamos lá, falando sobre saúde de liderança nas igrejas. Você consegue identificar sinais de abuso espiritual numa liderança? Vou trazer uns para vocês aqui. Primeiro sinal de abuso espiritual na liderança: liderança inquestionável. Um líder que não pode ser questionado. Uma igreja, um ambiente que não pode ser questionado. É tudo menos uma igreja. É uma prisão espiritual. É claro que você vai questionar um líder, você tem que questioná-lo em amor, com respeito, né? A autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. E tem uma coisa, irmãos, que eu aprendi no mundo espiritual, que é princípio, acabou. Liderança espiritual, você tem duas opções. Ou você se submete a ela, ou você sai debaixo dela. Se levantar contra qualquer autoridade espiritual, irmãos, é suicídio espiritual. Não pensa que vai ficar barato, irmãos, porque não vai. A conta vai chegar em algum momento da tua vida, a conta vai chegar, vai travar alguma área da sua vida, alguma coisa vai acontecer, Deus vai te levar a um lugar de arrependimento, para você ter que ir até teu líder, confessar para ele, e aí é todo um processo de restauração.
Então, irmãos, liderança espiritual não está legal, você está sofrendo, não está sendo bênção para a sua vida. Pastor, Deus abençoe o propósito que Deus te deu para essa igreja, para mim não dá mais, me abençoa, estou indo para qualquer outro lugar. E vai, irmãos. Está tudo bem, liderança espiritual não. Pastor, estou vendo que tem algumas coisas que não estão legal, vamos sentar, vamos conversar. Beleza. Vai, conversa com o líder, com o pastor da igreja, vai estar tudo certo. Porque liderança espiritual, irmãos, a gente precisa entender uma coisa, foi Deus que colocou. Tá? E aí não tem como a gente correr disso. Tá? Pastor não escolhe ovelha, mas a ovelha pode escolher o pastor. Se para a ovelha não está legal naquele aprisco, pede a bênção e vai para outro lugar. Mas não se rebela contra aquele lugar, irmãos, porque isso vai trazer uma série de situações complicadíssimas para a sua vida. Tá? Davi entendeu isso, que quando ele teve para matar Saul, ele falou, não, peraí, foi Deus que ungiu, foi Deus que colocou, não vou tocar não. Deixa que Deus resolve essa parada aí com Saul. Tá? Então, um lugar onde não pode haver questionamento, irmãos, é um sério indício de que há abuso espiritual, tá? Você pode sim trazer um questionamento, situações que você discorda, e aí ser tratado dessas questões. A grande diferença é a imaturidade dos líderes, que quando houve um confronto ou alguma coisa, já começa a ter a pessoa como rebelde, né? Fala, não, fulano ali está se levantando contra mim. Imagina me questionar. Oxe, como assim não pode ser questionado, irmãos? Um lugar se torna adoecido quando o uso da Bíblia é distorcido, quando começa a usar a Bíblia para impor medo e submissão absoluta nas pessoas. Então, quando o cara começa a pegar a Bíblia e fala assim, não, irmão, você não pode questionar. Aqui, ó, você vai ser maldito, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Começa a distorcer a Bíblia, tá? Esse é um ambiente que já começa a adoecer. Um outro indício de também abuso de autoridade, de liderança, é o controle excessivo sobre a vida alheia, tá? Então, o líder começa a exercer um controle excessivo sobre relacionamento da pessoa, sobre trabalho, sobre dinheiro, né? A gente estava falando no começo do curso aqui, teve um líder aí que falou para os irmãos assim, ó, toda vez que você ir para Foz, tem que mandar mensagem para mim orar para você ir, né? Aí a pessoa vai todo dia trabalhar, vai todo dia ficar mandando mensagem para o pastor, ô pastor, me abençoa aí para mim trabalhar, né? Aí não é mais bênção, né, irmãos? Aí é controle, né? O papel de um líder, irmãos, ser um conselheiro, tá? Não é reger a vida das pessoas, tá? Então o cara vai fazer um negócio lá, se ele achar que ele deve pedir para o pastor uma orientação, beleza, né? Então tem coisa que a Bíblia diz assim, irmãos, na multidão de conselhos há sabedoria, tá? Não é que o pastor tem que saber de tudo e reger tudo, não. Mas uma pessoa que está bem alinhada com o céu ali pode te dar uma direção abençoada. Cultura da culpa começa a ameaçar a pessoa de maldição, de castigo, né? E aí, irmãos, aí já é um lugar adoecido já, né? Adoecimento emocional e espiritual. Irmãos, a igreja deveria ser um lugar de cura, não um lugar para que as pessoas se sentissem culpadas, esgotadas. Precisa ser um ambiente de cura. Então, quando um ambiente ele adoece, irmãos, ele é um ambiente que ele está passando pelo abuso espiritual. A liderança não é sobre posição, mas sobre responsabilidade. Então, vamos lá. Mais alguns tipos de autoridade aqui, de liderança. Liderança autoritária é quando um líder toma decisões sozinho, sem consultar Deus, sem consultar a equipe. É ele que dita as regras e ele espera obediência. Uma vez um líder bateu na mesa assim, né? E falou assim para mim, aqui é eu que mando. Aqui foi do jeito que Deus me deu e vai ser do jeito que Deus falou. Quem não quiser, a porta é a serventia da casa. Eu levantei e falei, tô indo. Aí o meu amigo que estava comigo falou, não, se o André for também, eu vou também. Ele falou assim, vai atrás do André. E aí foi nós dois, os primeiros. Só abrir uma porteira, né? Depois, isso é um efeito dominó, né, irmãos? Quando o líder chega num ponto desse, que ele tem uma visão autoritária da obra de Deus, irmãos, é certeza que a igreja vai se arrebentar, tá?
Porque a obra é de Deus, amém? A igreja é dele, irmãos. Para ser dono de igreja tem que morrer na cruz. Tem muitos líderes que não sabem disso, que para ser dono de igreja tem que morrer na cruz, né? E tem um monte brigando na justiça aí por causa de igreja. Quais são os pontos positivos do líder autoritário? Acaba às vezes sendo mais eficiente e as decisões são tomadas com mais rapidez, né? Mas aí tem os pontos negativos. Ele desmotiva a equipe e pode gerar medo e ressentimento. Então o líder que decide fazer tudo sozinho, ele vai desmotivar, que as pessoas falam assim: eu não participo de nada, nunca minha opinião vale em nada. Então, liderança democrática é o líder que envolve toda a equipe tomando decisões e as opiniões antes de agir. Tem os pontos positivos, tá? Estimula a criatividade, inovação, enganja a equipe, fortalece a confiança e o espírito de equipe. Quais são os pontos negativos, pastor? O processo decisório pode ser lento e pode gerar conflitos de opinião. Vamos dar um exemplo aqui. Chego aqui e falo assim: irmãos, estou pensando em pintar as paredes da igreja. Que cor que vocês acham que deve ser? Irmãos, nós vamos ter aqui no mínimo 20 opções, uma paleta de 20 cores aqui. Cada um vai querer uma cor. Então aí é um aspecto perigoso na liderança, talvez em abrir assuntos que às vezes vão gerar conflito. Aí, vamos dizer assim, que a Aline diz assim: não, pastor, eu quero que seja azul. E o pastor tinha também, geralmente os pastores mais idosos, as pessoas mais... Eu pintei muita casa, irmão, de idoso, ou era verde ou era azul. Chegar na casa de idoso, que cor você quer pintar? Azul ou verde. Era unânime, a maioria dos idosos é azul. Aí vamos dizer que eu diga assim: poxa, eu gosto do azul também, eu acho que eu vou pintar de azul. Aí começa lá: vocês viram? Porque a Aline falou que era azul, o pastor escolheu o azul. Eu queria o laranjado, o pastor falou que é feio, que é brega. Deus do livre. Liderança transformacional é o líder que inspira a equipe, promovendo mudanças positivas. Isso pode ser bom porque pode desenvolver liderados melhores, mas também pode ser ruim porque pode ser muito cansativo para o líder, vai sobrecarregar ele. Liderança servidora. O líder coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar e serve para desenvolver sua equipe. Qual é o ponto positivo dessa liderança? Cria ambiente saudável e de confiança. Ponto negativo: pode ser visto como fraco por alguns e o risco de perder a autoridade. Liderança carismática é o líder que inspira pelo seu carisma pessoal, conquistando seus seguidores com visão e paixão. Ponto positivo: que ele vai enganjar as pessoas com facilidade, mas também ele pode, ponto negativo, gerar dependência nas pessoas, tá? Então, quando o líder ele é só carismático, ele não é espiritual, ele não tem equilíbrio nas outras áreas da igreja, é só o carisma, as pessoas elas vão se conectar a ele só emocionalmente. Aí o dia que ele precisar trazer um confronto, falar: irmão, você está em pecado, irmão, olha, vigia, opa, acabou. Aí o pastor já não... a dependência emocional dele já cai por terra daí. Então, o pastor, um líder, não pode ser só carismático, tá, irmão? Liderança situacional é o líder que age de acordo com cada situação e necessidade da equipe. O importante, irmãos, não é saber qual é o melhor tipo de liderança, ou qual é a mais efetiva, mas de você entender que para cada momento Deus pode te levantar para você ter um tipo de liderança. Aí alguém diga assim: pastor, mas como que se forma um líder? Talvez você se pergunte aqui nessa noite: pastor, eu tenho desejo de me formar um líder. O que eu preciso para ser um líder de sucesso? Um dos maiores escritores que fala sobre esse assunto, C.S. Lewis, ele vai dizer um negócio bem interessante.
que a formação do líder, ela se dá em 3 aspectos. Primeiro, espiritual. Irmãos, não tem como alguém se tornar líder sem passar pelo esse processo da formação espiritual. O que é a formação espiritual, pastor? De maneira simplificada, é transformar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Nenhum líder vai ter sucesso, irmãos, se primeiro ele não ser tratado no seu caráter. Aí alguém olha assim e diz assim: pastor, como que o fulano lá é líder, é pastor e é mentiroso? Pulou essa etapa. Como, pastor, que o fulano lá é líder, mas não paga ninguém, pastor? Tá lá, pastor. E ainda está pregando, está cantando, está liderando, está fazendo isso, fazendo aquilo, irmãos. É o primeiro aspecto na vida de um líder. Se ele não passar pela transformação do seu caráter, ele vai continuar com falha no caráter. E aí, em algum momento do ministério dele, naturalmente, isso vai vir para fora. Então, C.S. Lewis ele vai dizer o seguinte, que a formação do líder, a primeira base é a formação do caráter do indivíduo, até para que ele seja manso e humilde de coração. Deixa eu falar uma coisa, principalmente para os líderes. A igreja, ela é de Cristo. A noiva, ela é de Cristo. Aí o cara diz, porque o cara bateu. Não é você não falar sobre pecado, não é você não trazer situações que Deus está mandando fazer. Mas precisamos entender, irmãos, que quando nós se reportamos à igreja, ela não é nossa, ela é de Cristo. Então, quando nós apresentamos para a igreja uma situação, nós precisamos também apresentar para ela uma saída. Uma maneira de a pessoa também sair daquilo que ela está vivendo. Você traz um confronto sobre um determinado pecado, e aí, só denunciou o pecado da pessoa? Não, irmão. Existe uma saída para esse pecado. E eu quero te dar a receita. Quando a gente vai no médico, o que o médico faz? Ele faz o diagnóstico, entrega a receita. Né? E é assim que tem que ser. O segundo aspecto que ele vai dizer na formação de um líder é a formação ministerial. Então aqui, irmãos, esse ministério precisa ser um ministério importante na vida das pessoas. Você se propôs a se levantar para cuidar de criança? Então você vai se preparar para isso. Deus te chamou para pastorear, você vai pregar, você vai cuidar de pessoas. O mínimo que nós temos que fazer é se preparar para isso. A grande questão é, irmãos, que as pessoas querem se levantar para fazer as coisas, mas não querem se preparar para viver aquilo que Deus está falando. Aí às vezes diz assim, mas é porque é para Deus. Irmãos, eu cansei, graças a Deus eu parei de ouvir isso, mas eu cansei de ouvir pessoas, naquela época que se dava oportunidade para as pessoas cantar, as pessoas chegavam dizendo assim, olha, eu não me preparei, mas é para Deus mesmo. Oxi. Mas então se é para Deus, tinha que ter se preparado. Como é que vai chegar lá na empresa e vai dizer, olha, eu não me preparei para trabalhar hoje aqui, mas vou trabalhar de qualquer jeito. Será que o patrão vai gostar? Não vai. A grande questão, eu ouvi gente falando assim, irmãos, não preparei nada hoje, mas o Espírito Santo vai me dar uma palavra aqui. Como assim não se preparou para pregar? A grande questão na liderança é que as pessoas não querem pagar o preço, irmãos, para aquilo que elas querem de fato fazer. Então um líder que ele foi chamado pelo Senhor, ele precisa entender que o aprendizado não para. O primeiro aspecto é espiritual. Agora o segundo aspecto, ele é ministerial. Então você precisa se preparar para viver o que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para o louvor? Começa a caminhar com homens e mulheres que estão aí, que são ministros de louvor. Aprenda com eles. Deus te chamou para o diaconato? Aprenda como ser um bom obreiro. Deus te chamou para a mídia? Aprenda quais são hoje as ferramentas que a mídia dispõe. Irmãos, não dá para parar. Deus te chamou para ser um líder? No mínimo que você deve fazer é ler bons livros que falem sobre liderança. Eu, com a graça de Deus, esse ano voltei a estudar. Estou fazendo 2 pós-graduação na área de aconselhamento cristão e capelania,
na vasta capelania hospitalar, prisional. Por quê, irmãos? Porque eu entendi que se Deus nos chamou para servir, esse negócio de, porque é para Deus e de qualquer jeito, não é não, irmãos. Não dá para parar. Deus te deu algo para você carregar, estude. Pegue a palavra. Pastor, não tenho condição de estudar. Irmãos, tem tanta coisa de graça hoje na internet. A grande questão é que às vezes os caras pagam aí, né, R$1.000 no curso de maquiagem. Vou falar das mulheres. Mas não quer pagar 300 para aprender uma coisa para servir a Deus melhor. E não é barato, irmãos, tá? Tudo que você se propõe a estudar, que você vai pagar, é caro. Agora, quanta coisa que a gente gastou e gasta às vezes que é desnecessário. Ou que talvez não vai ter tanto valor. E a terceira coisa que ele fala é que o líder precisa ter uma formação estratégica, tá? Fundamentada na prática do ministério. Então agora nós vamos entender o quê? Que a parte estratégica, irmãos, é as ferramentas que Deus vai te dar para viver o teu chamado, a sua liderança. Chamado na vida de um líder. A liderança espiritual é bem diferente da liderança secular, tá, irmãos? Que geralmente a liderança secular, ela foca na fama, fortuna e poder. A liderança espiritual está ligada a um propósito divino. Na vida espiritual de cada líder, nós estamos caminhando para o final, nós vamos passar por 4 etapas. Primeira delas, a preparação. Então aqui nós temos o início de todas as coisas. Deus chamou para a liderança, Deus chamou para algum ambiente para você liderar. Primeira coisa é a preparação. Deus vai começar a preparar o seu coração, Deus vai começar a preparar a igreja, Deus vai começar a preparar. A maior evidência de um líder é quando as pessoas olham para ele e veem um líder nele. Não é quando a pessoa se autoafirma ali, não, eu sou vice-querubim. Não, as pessoas começam a olhar, falam assim, começam a respeitá-lo já, de uma maneira que começam a ver nele uma liderança. Então, nós vamos ver aqui a preparação, tá? Quando Deus foi preparar José, o que aconteceu? Primeiro, Deus falou para José. José não sabia nem o que Deus ia... Deus deu o sonho para ele, falou assim, você vê um feixe, a lua, o sol, papapá, e ele começou a sonhar, e aí ele falou assim, meu Deus, o que vai ser? Deus está mostrando. Mas ele não entendia de fato o que seria, né? Essa liderança que Deus estava falando que ele ia viver. Então ele foi preparado por Deus para viver isso primeiro. E segundo, Deus dá a revelação. Aí o que Deus diz para José, esse sonho significa que os teus irmãos vão te servir, os teus pais vão te servir. Aí a gente começa a ter a compreensão do que Deus nos chamou para fazer. Então, primeiro Deus nos prepara para viver isso. E daqui a pouco Deus começa a falar assim, olha, eu quero te levar para você orar pelos enfermos lá no hospital. Vou te levar para você ir lá entregar marmita, morador de rua. Eu quero te usar para você cuidar das crianças, eu quero usar você para mídia, eu quero usar você para pregar a palavra. Deus começa a trazer a revelação daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Em terceiro lugar, Deus vai trazer a confirmação. Aí começa as coisas a acontecer. Começa uma coisa que dá certo, a outra falar. Aí o fulano fala, olha, né, eu olhei você e eu vi você fazendo isso. Eu vejo você que você tem, né, uma predisposição para isso, para esse ministério. Aí você começa Deus começa a usar pessoas e circunstâncias para confirmar para você que Ele te chamou para aquele ministério. E por último, a consumação do chamado, tá? É quando as coisas de fato se efetivam. Então, na vida de um líder, primeiro, Deus vai prepará-lo, Deus vai depois trazer a revelação do que ele vai fazer, depois Deus vai confirmar, e por último, Deus vai consumar, e por último José governou o Egito. Por fim, um líder deve ser pautado em 5 fundamentos: palavra, oração, adoração, comunhão e ministério. Irmãos,
Nenhuma liderança subsiste sem ler a palavra. Tá? Tudo que você se levantar para exercer como liderança, irmãos, se você não for um leitor assíduo da palavra, eu sinto lhe informar, irmãos, que o seu ministério está fadado ao fracasso. Tem que ter palavra. Ah, pastor, eu não gosto de ler. Irmãos, desculpa. Você vai ter que gostar. A gente não faz só o que gosta, a gente faz o que é preciso. Se for fazer só o que você gosta, irmão, você não vai fazer um monte de coisa. Tá? Então, um líder, ele precisa ser um leitor da palavra. Segundo, ele precisa ter uma vida de oração, que é a base que vai sustentar. Um líder precisa ser um adorador. Irmãos, eu ficava apavorado quando eu via os pastores chegando no culto para pregar, em cima do horário de entregar a palavra. Aí o cara chegava ali só para pregar. Mas daí antes da palavra tem o louvor. Então quer dizer que ele não adora? Quer dizer que ele não tem vida com Deus? Ele chegou ali só para cumprir um protocolo de pregar a palavra? Não, irmãos, o pastor tem que chegar antes. O pastor tem que adorar, o pastor tem que sentir Deus. O pastor, se ele sentir de pular, ele pula. Se ele sentir de se ajoelhar, ele ajoelha, ele adora, ele é um adorador. O líder precisa ser um adorador, tá? Eu vejo muitos líderes, não posso perder a postura, né? Porque eu sou líder. Davi não estava nem aí, Mical estava lá, né? Falando dele, Davi falou assim: eu quero é adorar ele. E quarto fundamento na vida de um líder é comunhão. Esse líder precisa ter comunhão com Deus e com a igreja. E por último, o quinto fundamento na vida de um líder é ministerial. Ele precisa ter conexão com as pessoas que ele decidiu caminhar e servir. Então, você é do ministério de diaconato, tenha comunhão com o seu ministério. Você é do diaconato do evangelismo, tenha conexão, não só com o ministério do evangelismo, mas com os outros departamentos. Uma coisa que acontece na igreja, às vezes, é que as pessoas, infelizmente, criaram uma visão errada disso. É que tem gente que pensa que na igreja um ministério é mais importante do que o outro, né? Não, o ministério da palavra, os pessoal que prega são mais importantes na igreja, o pessoal que canta é mais importante, né? Irmãos, na minha concepção, quem limpa a igreja é tão importante quanto quem prega a palavra. E se eu chegar para sentar aqui, para ouvir um estudo como esse, a cadeira estiver suja, eu vou limpar primeiro para mim poder sentar. Então Deus recebe tanto o culto de quem limpa, quanto o culto de quem prega. Então nós não podemos ver os ministérios como competidores ou um ministério que é maior ou é melhor que o outro. Precisa haver essa conexão e unidade. Ah, mas o fulano não pensa assim, o problema é do fulano, irmãos. O correto é, diante de Deus, todos os ministérios são importantes. É por isso que ele falou que é o corpo. Os dedos são importantes para a mão é importante para o braço, tá? Perna, o pé, o joelho, e o cabeça é Cristo. Amém? Cristo é o cabeça, irmão, tá? Nenhum pastor, nenhum líder é cabeça, tá? Cristo é o cabeça da igreja. Quero que você se coloque de pé. Como disse, não dá para trazer tudo aqui uma vez só, mas eu quis trazer aqui pelo menos informações que te apoiem a ter uma visão clara e saudável do que é uma liderança, tá? Existem várias maneiras de liderar, cada pastor vai desenvolver o seu jeito, cada líder vai desenvolver o seu jeito. Agora existem caminhos que podem ser bênção na nossa liderança, tá? E antes de mais nada, eu quero me propor aqui também. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho recebido um chamado para um determinado tipo de liderança.
Irmãos, eu estou disponível a caminhar com você, te dar mais informações, te dar mais feedback a respeito de liderança. Já tem alguns anos que eu tenho me debruçado para esse tema sobre liderança, identificado lideranças que são saudáveis, lideranças que não são, como liderar. Temos aí muitas coisas que são saudáveis para um líder fazer, algumas coisas também que não são saudáveis para um líder fazer, exercer, tá bom? E eu estou à disposição para continuar apoiando vocês nesse sentido. Esse ano eu decidi caminhar com os líderes da casa aqui, nós vamos caminhar mais perto, tá? Ano passado eu falei bastante nesse aspecto, não consegui caminhar perto dos líderes aqui da casa. Esse ano eu quero encorajá-los, quero caminhar mais perto deles e para que todos possamos crescer, né? Esse é o propósito aqui. Nós não estamos concorrendo com ninguém, nem com nenhuma igreja, nenhum pastor, e não estamos concorrendo entre nós aqui também, quem prega melhor, quem canta melhor, quem faz, quem serve, não. Cada um vai prestar conta para Deus depois, diante dele, no dia da eternidade. E nós estamos aqui cumprindo o que Ele nos chamou para fazer. Então, tudo que eu puder compartilhar com vocês sobre liderança, eu quero compartilhar com vocês também. Irmãos, antes de nós orarmos, eu quero dizer algo para você. Deus chamou cada um de nós para um propósito. Talvez você não vai liderar 100 pessoas, talvez eu não vá liderar 100 pessoas. Apesar que nós já estamos passando aqui, né? Só no grupo da igreja tem 72. Fora as crianças. Então já passou dos 100, tranquilamente. Mas talvez a sua maior luta vai ser liderar você mesmo. Porque não é fácil, irmãos. Os homens liderar a sua casa, responsabilidade sacerdotal que Deus nos deu. E quando nós falamos de liderança, nós estamos falando só porque Deus nos chamou para algo. Não. Talvez você vai liderar o seu trabalho, a sua empresa. Você vai liderar em algum aspecto da sua vida. E você precisa pegar essas ferramentas que foram trazidas aqui nessa noite e aplicar elas na sua vida. Talvez foi muito rápido, você não conseguiu fazer anotações, eu vou dispor o PDF depois para vocês. Mas entendem, irmãos, que Jesus, ele é a nossa maior referência de liderança. Jesus liderou confrontando as pessoas ao arrependimento, mas ele liderou também amando essas pessoas, mostrando que elas são importantes para ele. Em uma liderança, irmãos, o maior aspecto é o amor. E amar não é ser omisso, mas é mostrar para o outro que nós não somos melhores porque somos líderes, mas que nós já amadurecemos para poder ajudá-los a também chegar no destino onde Deus chamou eles. Amém? Deus abençoe. Vamos tirar um retrato, irmãos, para nós encerrar? Hoje não vou te